Deus. Gente, caiu a live com o Matheus. Não sei o que houve. Meu celular ficou. Oi, Matheus, caiu. Desculpa, vou te chamar de novo. Oi. Ai, gente, a Pronto, deu certo internet hoje. agora. Ai, desculpa, agora fui eu que Não, sem caí. problemas. Deixa eu voltar a pergunta, então aí você explica de novo, tá? Certo. Vamos lá. Aí eu tava te perguntando sobre as vantagens de começar a investir desde cedo, né? É aquela coisa de quanto mais cedo, melhor. Então vai, aí você tava falando. Então, quando eu tava falando lá do efeito bola de neve, se você começar, você tem o tempo. Então, você não vai precisar ter uma rentabilidade tão grande. Então, se você aporta um pouquinho todos os meses, então se você vai colocando ali R$ 50, R$ 100 todos os meses, desde que você tem 10 anos, desde que você tem 11 anos, quando você vai chegar na frente com 50 anos tendo de patrimônio investindo mais de um milhão de reais. E isso você também pode investir até mais, por exemplo, 200, 300, 500. Se a pessoa investir R$ 500, quando dá 25 anos, se eu não me engano, já passa de 1 milhão, ou até menos tempo que isso. E o mais impressionante é que, se você for, por exemplo, olhar em uma calculadora de juros compostos, a maior parte do patrimônio, então, por exemplo, em um período de 30 anos, se eu não me lembro, 90% do capital acumulado é só de juros compostos. Então, o principal motivo é você ter juros compostos, porque você não vai precisar ter uma rentabilidade tão grande para juntar um bom montante. Só ter o tempo e você colocar dinheiro frequentemente vai fazer você ter um bom montante aí no final do prazo de investimento. E isso é impressionante, né? Assim, as pessoas É, não costumam saber disso, e quando a gente começa a falar disso, as pessoas ficam realmente impressionadas desse poder, né, do tempo. Você não precisa ter muito dinheiro para começar, mas o tempo faz esse trabalho. E você imagina, né? Você poder ajudar o seu filho a construir um patrimônio desse, né? Não só os pais fazerem, mas ajudar os filhos a fazerem. E a nossa ideia aqui em casa, a gente já começou para a Giovana, né? A nossa ideia é que quando ela chegue assim, mais ou menos na sua idade, a gente comece a ensinar para ela também essa mentalidade de educação financeira, de economia, e que ela vá junto com a gente, né? Tipo, dos 12 até quando a gente sente segurança dela ir com a gente acompanhando e. Enfim, a gente sempre quer que os nossos filhos sejam melhores do que nós. A verdade é essa. Então, né? Então, depois que a gente descobriu isso, eu falei assim, caramba, não, eu preciso começar, sabe? Porque ela vai estar perdendo muito, né? E agora eu tô grávida do Estevão, ele nasce finalzinho de outubro e a gente vai fazer a mesma coisa, entendeu? Vamos. Aí deixa eu te falar, Matheus, tem essa coisa do tempo e tem também a coisa da experiência, né? Porque quando você começa mais cedo e você vai passando para o seu filho, você também vai ganhando experiência, né? Me fala um pouco dessa coisa da experiência, de quando você começou até agora. Teve algum erro que você cometeu ou não? Assim, como que você sente isso? você tem razão que um dos E principais a pontos também é você. disciplina também, né? A A disciplina também. disciplina. Você vai ganhando a experiência de você passar falando mais de bolsa por momentos de crise, por momentos de alta na bolsa, ou então se você investe em renda fixa, passar por momentos de taxa de juros baixa por causa de crise econômica, ou então por causa que o governo está baixando a taxa de juros para dar crédito para a empresa, enfim. E aí você vai pegando os Uhum. momentos e aí você vai, com isso você vai adquirindo a disciplina de saber o que você tem que fazer para você se blindar de ter uma crise, por exemplo, de ter um momento com uma taxa de juros baixa, você continuar tendo uma boa rentabilidade. Então você vai ganhando experiência e também aprendendo muito na prática, que a forma que você mais aprende é na prática, não só na teoria. Então, se você É passa por um verdade. momento de crise, por exemplo, aí você já vai saber o que você tem que fazer para se prevenir para uma próxima crise. Então, por exemplo, essa crise agora do Corona Crash foi a primeira É. crise, porque eu comecei a investir na metade do ano passado, por aí. E aí, já sei o que fazer para me prevenir da próxima crise,
como eu posso me Isso. proteger da bolsa despencar. Então, eu também aprendi agora até que uma pessoa consegue ganhar dinheiro com a bolsa caindo. Então, é muito É. importante a pessoa ir ganhando experiência para ter uma carteira de investimentos cada vez melhor e conseguir ganhar em momentos de crise, de baixa em taxa de juros, ou então até enfim, você ganha experiência para saber quais são os seus investimentos em qualquer momento que seja. É verdade. E assim, né, nessa última crise que teve, também foi a minha primeira crise mesmo, né? 6 circuit break não é mole não. Exato. Mas eu vou te falar, cara, eu fiquei impressionada porque quando caía, eu via as ações caindo e dava vontade de comprar mais. Eu torrei meu caixa todo comprando, porque aquilo, quando a gente investe em boas empresas, que a gente confia na gestão e que a gente pensa para o longo prazo, a gente vê aquilo como uma baita oportunidade, né? Com certeza. E eu não esperava que a recuperação fosse tão rápida, assim, confesso para você. E a gente pegou ótimas oportunidades com a queda, assim, maravilhosas, tanto para gente quanto para minha filha, né? Nossa, foi incrível, assim. E eu acho que assim, na bolsa em especial, ganha quem tem paciência e disciplina, né? Quem pensa no Com longo certeza. prazo, quem tem paciência e disciplina, você ali todo mês, a prática mesmo é muito fácil, né, Matheus? A gente chega assim, todo mês eu chego lá, compro e tal, é tão rapidinho, porque a gente já tem mais ou menos uma lista de ações que a gente gosta, que a gente confia. Aí chega ali na hora de comprar, a gente avalia qual que está melhor no momento. Mas a paciência, a disciplina e a mentalidade, né, é o que faz toda a diferença, assim. E quando a gente começa a falar números, como você falou, né, do tempo, da, de você ir acumulando riqueza. E aí eu queria que você falasse, né, uma coisa que todo mundo pergunta, mas é possível ficar rico com dividendos? Dividendos é um vício, né? Com certeza. Mas é sim possível ficar rico com dividendos. Por exemplo, eu fiz aqui agora uma simulação aqui bem rápida. Sim. Se investindo R$ 50 por mês, em 30 anos com a taxa de juros muito baixa de 0,03% ao mês, ou seja, quase nada. A pessoa consegue no final de 30 anos ter R$ 19.000. Ou seja, sendo aí muito Uau. conservador, até porque, por exemplo, deixa eu aumentar aqui essa taxa de rentabilidade mensal, colocar aqui 0,3%, aí, que já vai ter um resultado muito melhor, vai para R$ 32.000. Então, por exemplo, é Olha. sim possível, porque você pega aqui, por exemplo, investindo R$ 50 todos os meses para uma aposentadoria. Então, por exemplo, 60 anos com R$ 50 todo mês, dá aqui aproximadamente R$ 127.000. Cento e vinte e Em sete mil reais. dividendos? Em Não, cento e vinte e dividendos? sete mil reais o acumulado. Aí pega Ah, dividendo, tá. aí pega com dividendo aqui, deixa eu ver aqui alguma empresa que paga. Vamos pegar aqui um dividend yield, que é a taxa, que a empresa lhe paga de uma ação. Então, por exemplo, se uma ação custa R$ 10 e de dividendo, ou seja, de parte do lucro, a empresa lhe dá R$ 1, o dividend yield é de 10%. Então, boas pagadoras de dividendos têm aí uma taxa de retorno em dividendos de 8% ao ano. Então, dividir isso para 12 meses, aqui com R$ 127.000, dá para ganhar ali R$ 1.000 por aí, dependendo de empresa. Dependendo da empresa que a pessoa investe. Então, se a pessoa consegue, por exemplo, se colocasse aqui R$ 100 por mês, ia ser um valor muito maior e a pessoa consegue sim viver de dividendos investindo pouco e na aposentadoria sim se aposentar com dividendo. Então, claro que conseguem, principalmente tendo empresas que são boas pagadoras de dividendos. Por exemplo, bancos. Vários bancos, É, os bancões aqui do Brasil, pagam dividendos todos os meses e tem um risco muito baixo, porque se você pega, por exemplo, aí o Itaú, se o Itaú quebrar, o Brasil inteiro quebra, porque é. a economia do Brasil, o Itaú é um dos maiores credores, ou seja, o Itaú oferece muito crédito. Então, o Itaú paga dividendos praticamente todos os meses e não tem risco, o risco dele é irrisório. É praticamente o risco do Brasil. Então, você pega assim essas ações que são boas pagadoras de dividendos,
investindo a longo prazo, a pessoa consegue sim se aposentar e viver só de dividendos. É sensacional, né, gente? Viu só como ele entende? Ah, e lembrando também que nada disso aqui é recomendação. Eu só citei o exemplo aqui do Itaú, mas você tem várias empresas pagadoras de dividendos. E claro que vai ter, cada pessoa vai gostar mais de um banco do que eu. Por exemplo, eu gosto do Itaú, mas tem gente que gosta do Bradesco, que também paga todo É, mês. Enfim, é. tem uma infinidade de empresas na Bolsa para serem estudadas. E já entrando nesse assunto, me conta quais são as suas duas queridinhas, assim. Não é recomendação, pessoal. Eu só queria saber quais são as queridinhas dele e fala por quê? Por que que elas seriam suas queridinhas? Assim, duas queridinhas eu não tenho, porque se eu só gostasse se eu gostasse mais de duas empresas, em minha carteira eu Ah, só teria essas duas empresas. Então, em minha é. carteira eu gosto igualmente de todas as ações, porque em minha opinião não E faz quantas sentido. você tem na sua... Eu tenho Quantas você 10. tem? Eu Ah, tenho tá. Então, 10. beleza. Porque, por Então, fala exemplo, duas assim que você goste mais. certo, duas que eu Assim. gosto mais. No momento, vou falar as duas maiores posições que eu tenho na minha carteira, que inclusive tá pública lá no meu canal do YouTube. Quem quiser ver minha carteira é só ir lá. Inclusive, agora é uma série, todo mês eu mostro como é que tá indo, Guzmão em ação. As minhas duas maiores posições, as minhas duas maiores posições são em Banco do Brasil e Taesa. Banco do Ah, Brasil é o terceiro maior banco aqui do Brasil, fica ali brigando no pódio com o Itaú. Ele paga dividendos, só que tem uma taxa de retorno menor, ali 3,5% ao ano de dividendos, mas uhum, não é só por uhum. isso. Eu entrei nele por causa do preço comparado ao valor dele. Então, se você pega, por exemplo, o patrimônio líquido, que são os ativos, o que gera renda para a empresa, menos os passivos, que é o que tira o dinheiro, o patrimônio líquido é maior que o valor de mercado da empresa. Então, Uhum. ao meu ver, não faz sentido o Banco do Brasil, que é o terceiro maior banco do Brasil, o risco dele também é praticamente a mesma coisa que o do Itaú, ele custar menos do que o patrimônio Uhum. líquido dele. Então, pelo preço versus o valor, eu tenho ele. Além de eu também acreditar na privatização dele no longo prazo, ele vem a ser privatizado e o que vai É. tornar ele vai pegar mais força ainda quando for dessa privatização. Então, é por isso que eu invisto no Banco do Brasil e também por vários fatores. Também dele ter resultados muito bons aí nos últimos 10, 20 anos. Então, além dele, tem também a Taesa, que é uma das maiores empresas de transmissão aqui do Brasil. É. Ela paga ótimos dividendos e ela tem uma estratégia de crescimento muito agressiva. Então, ela pega a dívida para financiar o seu crescimento. Então, ela vai pegando ali mais concessões de linhas de transmissão para ir colocando aí em outros estados, que ela está concentrada principalmente ali na região de Minas Gerais. E ela vai sim se expandindo geograficamente, o que vai trazer um lucro muito maior para a empresa. E é algo que a empresa também se destaca muito, que é ter o lucro crescendo e ter um ótimo retorno e uma eficiência também sensacional. E a Taesa é uma empresa tão barata, né? É uma ação barata, eu acho, assim. É um... Comparado ao valor dela também, é uma empresa que tem um preço legal. Por exemplo, em relação ao custo da ação, que aí é a ação preferencial, que tem preferência de dividendos. Se eu não me engano, custa R$ 8, 9, É. é algo assim. Eu tenho as Unities, que são a mistura das duas. Então, é ação Aham. ordinária e é preferencial. Aí eu me torno um sócio da empresa, tendo a ação com final número 11. Então, é por isso que Mas eu aí gosto. você preferiu, você preferiu as units por quê? Por causa da liquidez ou... Também por causa da liquidez, mas é porque aí eu consigo me tornar sócio da empresa, que eu acredito sim no Ah, potencial dela de crescer e também por causa dos dividendos. Então, ela, além por causa da liquidez, também tende a ter uma valorização maior do que as preferenciais, por exemplo. legal, bacana. E, pessoal, eu vou recomendar, o nome do seu canal no YouTube é Investindo aos 12, não Investindo é aos isso? 12, Pessoal, anota aí, vai lá que o Matheus tem várias dicas, até sobre reserva de emergência, né, Matheus? É, Não só sobre bolsa. Aqui para minha filha, a gente tá indo só na renda variável,
porque a gente está usando a estratégia que a gente aprendeu com a minha prima, né? Lá nos Estados Unidos, assim. Agora eu estou pensando em fundos imobiliários. O que você acha, Matheus? É legal Vale a também, pena incluir? vale. Mas para o longo prazo eles tendem a se valorizar menos que as ações. Um investimento Pois também é. muito legal de longo prazo que tem uma segurança é o Tesouro IPCA. Que o Tesouro É. IPCA, ele todo ano vai tendo rendimento real, ou seja, vai seguindo a inflação todo ano. E também ele tem uma taxa pré-fixada. Então, para o longuíssimo prazo, também é um investimento muito bom. E também é conservador. Então, vale a pena também dar uma olhada para títulos do Tesouro, que às vezes valem a pena. Sim. Aqui a Letícia perguntou, Matheus, como que você aprendeu tudo isso? Você falou lá no início, mas acho que vale a pena você repetir. Conta pra gente de novo. Só na internet. A internet é assim o lugar onde você consegue aprender tudo o que você quiser e de forma gratuita. Tem muito conteúdo bom na internet e de graça. Então, em canal de YouTube, em sites, em blogs, deixa eu ver o que mais. Enfim, você tem casos de análises. Você tem uma infinidade de conteúdo gratuito muito bom aqui na internet. Além também de que E eu li livro livros. também, né? É, Livros. Depois eu vou pedir para você indicar para a gente alguns livros. Mas antes eu queria que você tirasse dúvida também sobre o imposto de renda. Como é que você faz? Você declara com seus pais? é isso. Eu declaro no nome do meu pai, porque eu ainda sou dependente dele, então, por causa disso, a Receita Federal permite eu declarar as minhas Isso. ações no nome dele. E aí eu pego o arquivo da corretora e coloco para o nome dele no programa da Receita. Isso é o que a gente faz aqui em casa também. Você sabe que tem muita gente que nem começa por causa do imposto de renda, É, porque tem medo do imposto. Mas assim, quem pensa no longo prazo nem paga imposto, né? A gente só precisa e- declarar. Então, assim, no todo início de ano, a corretora faz manda aquele documento todo, é só a gente colocar, é muito simples, né? E tem não muita é gente que difícil não não. começa por causa dessas burocraciazinhas, né? E até, Pode não, falar. pode falar, depois eu falo. Não, pode falar, pode falar. É só para falar que também só vai pagar o imposto se tiver uma venda com lucro acima de R$ 20.000. Então, se você tem um Isso, lucro antes de R$ 20.000, não precisa pagar nada de imposto. exatamente. Então, assim, pessoal, só para vocês entenderem, se vocês venderem alguma ação e tiver o lucro maior do que 20 mil, é que você vai pagar, tá bom? Mas no nosso caso, né, Matheus, a gente pensa no longo prazo. Então, a gente basicamente só compra, né? E aí, você pode fazer um resuminho, Matheus, assim? Porque eu já falei um pouquinho sobre isso e eu acho que a internet dele tá caindo também. Mas eu queria que ele contasse um pouco da estratégia do buy and hold, que é esse nosso método, né? Que é pensando mais no longo prazo. Vamos ver se. Ih, eu acho que caiu. Ah, caiu. Vamos ver se ele consegue entrar de novo. Deixa eu ver. Gente, vocês viram como que ele sabe? Muito legal, né? Ele fala igual um adulto mesmo, sabe muito. O canal dele também é muito bacana, vocês podem procurar lá. Vai, Matheus, entra de novo. Eu quero que você fale mais. Manda, você consegue mandar para mim? Deixa eu ver aqui. Acho que eu consegui. Vamos lá. A internet está pregando uma peça na gente. Aê, Pronto. voltou. Matheus, eu quero que você explique para o pessoal essa estratégia do buy and hold. Você pode explicar para eles, assim? Eu sei que você fala muito também do seu canal, tira dessas dúvidas, mas eu quero que eles te conheçam, porque tá todo mundo aqui fascinado com você. Então, a estratégia do buy and hold basicamente é você comprar ações de empresas que sejam grandes, que venham a crescer, empresas que você goste no geral, para levar para o longo prazo, ou seja, um prazo acima de 10, 15, 20, 30, 40 anos, e você só ficar comprando essas ações e levando para o longo prazo, e aí fazendo seu montante e aumentando suas posições ali na empresa. E aí, quando chegar um dia que você acha que essa ação dessa empresa não vale mais a pena, ou então que a empresa já cresceu demais,
aí você fica recebendo os dividendos. Ou então, por exemplo, que a estratégia do buy and hold está muito atrelada ao value investing, que é a Aham. que o Warren Buffett, foi o maior investidor da história, ele foi um dos criadores assim da estratégia buy and hold. Só que o mentor dele, o Benjamin Graham, é da estratégia do value investing, que é você comprar ações que estão abaixo do valor intrínseco dela. Então, o valor intrínseco a gente fala que é o que a empresa realmente vale e o preço é o que ela está custando no momento. Então, por exemplo, se uma ação passa muito do seu valor intrínseco, tal, aí em um longo prazo talvez eu possa vender essas ações e quando cair de novo eu comprar mais. Mas basicamente é você comprar ações de boas empresas e levar elas para o longo prazo. Isso. Aí aqui perguntaram qual, na sua opinião, qual o melhor setor para investir na bolsa? Varia de pessoa para pessoa. Depende também do objetivo, do que a pessoa gosta de ação, o que, é que ela vai querer dentro. Mas um setor muito consolidado, que são empresas aí que não vão ter um crescimento tão alto, mas que pagam dividendos, tem o setor bancário, que é um setor que Ah, paga muito dividendo e que as empresas, fora os bancos digitais, mas o setor bancário é um setor aí que vai só pagar dividendo praticamente e as ações podem ali se valorizar um pouquinho a mais, ou então, por exemplo, se agora na crise do coronavírus, que a bolsa derrubou os preços das ações dos bancos, aí as pessoas compram mais e depois ganham dinheiro com a retomada. Mas em relação ao crescimento da empresa, são empresas que no longuíssimo prazo podem crescer, mas não vão crescer tanto porque já são grandes. Então tem o setor aham, bancário, que é um setor que paga muitos dividendos, mas você tem uma infinidade de setores e o legal é você diversificar. Não só focar uhum. em um setor e sim ter dois, três, quatro setores na sua carteira, porque aí, por exemplo, se a gente tiver uma crise no setor bancário, dificilmente o setor deixa eu ver aqui um setor, dificilmente o Energia, setor né? elétrico vai ser tão afetado quanto o setor bancário e vice-versa. O setor Isso. elétrico não vai afetar diretamente o setor de varejo e aí vai tendo isso. Então é legal você diversificar os seus investimentos também, mas É ter porque cuidado aí. para não pulverizar, porque pulverizar não é Isso. diversificar. Aham. É porque aí você diversificando, você protege, né? Isso. O seu dinheiro. E o que que é pulverizar? Conta aí pro pessoal. Como é que a pessoa pulveriza a carteira? Pulverizar é diferente de diversificar. Diversificar é você ter as Hum. ações necessárias para ter um risco baixo nos seus investimentos. Pulverizar é você ter ações demais. Então, por exemplo, pegar aqui o setor bancário. Se você tiver Itaú, Banco do Brasil, Bradesco, você está pulverizando, você não está diversificando. Aí deixa eu pegar aqui no setor elétrico. Se você tiver Engie, Taesa e Transmissão Paulista, você não está diversificando, você está pulverizando. E aí vai, porque você tem que ter as ações necessárias. Não passar isso. Então, porque, por exemplo, às vezes as ações, mesmo sendo de setores diferentes, acabam tendo ali uma correlação parecida. Ou seja, Uhum. a correlação é em relação a, por exemplo, se uma ação sobe, digamos, vamos pegar aqui, por exemplo, Itaú e o índice Bovespa, sei lá. Isso aqui, eu não estou falando a coisa certa aqui, só estou dando um exemplo. O Tá. Itaú tem uma correlação de 1 e o Ibovespa tem uma correlação de -1. Então, se o Itaú subir, o Ibovespa cai. Se o Ibovespa subir, o Itaú cai. Então, às vezes, Uhum. até ações de setores que são diferentes, às vezes acabam tendo uma correlação alta. Então você diversificar e você ter ali 10 ações em sua carteira de, sei lá, de 5 setores diferentes, de 7 setores diferentes, e aí você vai estar tendo uma diversificação. Mas, por exemplo, você ter 4 ações de um setor, por exemplo, você ter 5 ações de 2 setores, aí você está pulverizando seus investimentos. É igual, se a gente pode dar outro exemplo, é o Itaú com Itaúsa, né? Com Porque certeza. um tá ligado ao outro, né? Então, se você tem esses dois na carteira, você acaba pulverizando um pouco. Exatamente. Por exemplo, E 92% da Itaúsa é o Itaú. Então, se você tem Itaú e Itaúsa, não faz sentido você ter Itaúsa. Só faz mais é, sentido você ter só Itaú. aham, isso aí.
Ai, que legal, tão legal te ouvir, porque você fala assim, com tanta Obrigado. experiência. Muito legal, parabéns, viu, Matheus? E aí eu queria que você deixasse sim uma dica, né, para o pessoal. Você já falou que vale a pena mesmo, né? A história mostra dos grandes investidores, dos milionários e tudo. Mostra, né, o tempo, a coisa do tempo, de você construir patrimônio. Às vezes o pessoal acha que o milionário não, não junta dinheiro, né? E a gente, quando começa a estudar a história dos milionários, a gente vê que o dinheiro tem um segredo, que é gaste menos do que o que você ganha, né? E as É, pessoas acham que o milionário vive assim, como se, mas não é isso, isso, né? Eles com certeza. investem, eles ganham, mas eles gastam menos do que ganham, eles constroem patrimônio, né? E aí Exatamente. nós, né? Por exemplo, E não, foi ah, mal, vai, continue aí. não, pode falar, fala, eu quero te ouvir. Por exemplo, o Warren Buffett, ele mora na mesma casa desde 1960 a 1970. Ele tem um carro que não é o carro, que não é o carro do momento. Ele tem um carro normal, um carro, por exemplo, é um Cadillac de 1990 ou 1980 e pouco. Então, ele tem uma vida muito simples. Então, a pessoa tem uma vida simples, às vezes consegue acumular mais patrimônio do que o cara que fica ostentando todo o seu dinheiro e vai acabar gastando e não vai deixar nada para a posteridade. É verdade. Não, e tem gente que fala assim, ah, mas aí também eu vou viver muquirana. E não é, né, Matheus? Assim, É, eu já ouvi algumas críticas com o Warren Buffett, mas ele contribui muito também para a caridade, né? Já bilhões que ele já ajudou. Então, assim, até mesmo quando a gente quer fazer caridade, nós somos cristãos, né? Então, até mesmo para contribuir, né, com a igreja, com as obras, se a gente não tiver uma vida organizada, né, se a gente viver com desleixo, gastando tudo que a gente ganha, nem nisso a gente consegue ajudar, né? com certeza. Então, o pessoal tem uma ilusão, né? Porque vê as pessoas morando em mansões e viajando e tal, e acha que os milionários vivem assim de qualquer jeito, quando na verdade isso não é verdade. Né? O dinheiro ele tem uma regra muito clara, você tem que ganhar e guardar parte. E nem é muito, né? Pelo que eu estava lendo, basta você guardar de 10 a 20% do seu patrimônio todo mês ao longo dos anos, que você consegue a sua liberdade financeira, né? Com E certeza. aí, o negócio é que hoje em dia as pessoas gastam mais, se endividam e não têm paciência de ir construindo patrimônio, né? Aí fica essa loucura que a gente tá vendo, É, né? E a gente pega assim, aqui em casa, a gente pega um pedacinho, a gente coloca todo mês R$ 200 para minha filha, né? Mas tem assim, aniversário dela, que os avós gostam de dar presente em dinheiro. Então a gente não gasta tudo, a gente compra um presentinho e depois investe, entendeu? Tem Natal, Dia das Crianças. Então, assim, quem tem avós, padrinhos, que são generosos, que gostam de dar presente em dinheiro, né? É, é uma oportunidade também, né? Você ganha mesada, Matheus? Como é que funciona essa questão de você investe todo mês? é isso. Eu parei de ganhar mesada, eu acho que na metade de 2018, coisa assim. E aí de lá pra cá, por exemplo, como você falou aí, eu fui juntando dinheiro de que eu ganhava em aniversário, ganhava Aham, em Dia das Crianças, antes às vezes para comprar uma coisa. Por exemplo, então, em 2017 eu comprei meu videogame com o dinheiro que eu fui juntando e aí eu aham, sempre quis juntar meu dinheiro para comprar alguma coisa. E aí eu peguei esse aham. dinheiro que eu sempre juntava assim, já tinha o costume, e aí eu peguei e investi. Então foi assim que eu fui investindo ali primeiro, com o dinheiro que eu ia juntando de ganhar dos meus avós, de ganhar dos meus familiares. E aí eu comecei a investir com esse dinheiro. E aí depois foi o dinheiro que eu fui começando a ganhar com o meu negócio. Ai, que legal. E me conta do seu negócio no YouTube. Esse aqui é o meu É, negócio, né? o No Instagram, o Instagram. YouTube. E aí você já tem até um e-book, né? Você escreveu um É, e-book, tá lá disponível no seu perfil. O seu e-book você exatamente. fala do que mesmo? Eu não Eu falo baixei de ainda como seu e-book, eu começar vou a baixar. investir do zero. É um e-book Ah, 100%. olha só que beleza, gente. Eu assisti o seu vídeo falando como investir do zero. Achei muito legal. Obrigado. É, e Muito aí, legal. e aí, nesse book eu explico lá como você não sabe nada de investimento, consegue
começar a investir em renda fixa, em renda variável. E aí eu vou dando exemplos. Por exemplo, em ações, você escolhendo ações com esses números assim, talvez se torne um investimento interessante para você, que ações que tenham a maior parte do seu mercado. E aí vou falando tudo que você precisa saber para começar a investir só em 32 páginas. Então é uma leitura muito objetiva e simples e é 100% gratuito. É só ir no link da minha bio, colocar lá o seu e-mail e o e-book vai chegar automaticamente lá. Aham. Alguém perguntou. Viu, pessoal? Vai lá, baixa o e-book do Matheus. Eu assisti o vídeo que ele explica, muito legal, com os 3 passos. Matheus, a Natan perguntou, Matheus, você pretende se tornar um analista? Eu pretendo Acho que me você tornar. já é, né? Não, para ser um analista, eu tenho que tirar o CNPI, por isso que eu não posso Aham. recomendar nada em relação ao investimento, por isso que tudo que eu falei aqui não é nenhuma recomendação de investimento. Se você quiser fazer o que eu falei aqui, a culpa é de quem está vendo e for fazer isso, porque eu não sou profissional. Eu tenho 12 anos, eu tenho experiência de só um ano investindo, então eu não sei de quase nada, tem muita coisa ainda que eu tenho que saber. Então, a pessoa que pega aqui o que eu falei e copiar, investir nisso vai estar errado, porque eu não sou profissional. Aí, por exemplo, como ele falou, pretende ser um analista, eu fazer a faculdade de economia, de administração, e lá fazer uma prova e tirar o certificado nacional de profissional de investimentos. Aí eu posso pegar, fazer um relatório e indicar a compra de uma ação X, por exemplo. E aí eu pretendo sim Aham. me tornar um analista e depois talvez tirar CGA para me tornar um gestor de fundos de investimento. E aí eu posso ir lá abrir um fundo, captar e fazer uma carteira de ações. Ai, que legal. Que é, É por porque eu exemplo, o já que vi o que Henrique você. Breda faz. Isso. Eu já vi que nos seus stories você sempre fala, né, de algumas empresas, você dá um. Pessoal, segue o Instagram dele, é muito bacana. Ele faz sempre no início da manhã, né? Você faz aquela análise do mercado, de como que tá, como é que os É, principais notícias, é muito legal. eu falo lá o que é que é porque primeiramente como é que eu comecei isso? Tem um cara que é o Pablo Spire, que todo dia de Ah, eu 7 horas da conheço. manhã ele faz um minuto econômico. Aí ele faz um Aham. resumo da economia em um minuto. E aí eu notei que eu não falava das empresas, e é muito importante você saber o que é que está Isso. acontecendo com as empresas para o longo prazo. E aí eu Aham. comecei a falar das notícias do que é que está acontecendo com as empresas. E aí eu comecei a documentar isso nos meus stories. Aí a galera gosta, porque às vezes, por exemplo, às vezes uma notícia importante sobre, por exemplo, vamos pegar aqui a Oi. Aí tem a acionista da Oi que precisa saber disso. Aí eu ajudo a passar essa mensagem, essa notícia por meio dos meus stories, por exemplo. Não, eu mesmo tô começando todo dia, agora eu tô assistindo, porque você faz aquela forma resumida, enquanto eu tô ali fazendo, eu deixo ouvindo. Muito bacana, assim, você resume já o conteúdo todo de forma bem bacana. Aí o Gustavo perguntou aqui se você gasta dinheiro com coisa que você gosta. Gastar dinheiro. Não, eu não. Tipo, eu não. Porque o que eu gosto eu já tenho, por exemplo, é jogar videogame, eu tenho meu videogame. Se eu for gastar alguma coisa, eu gasto ali uma vez por ano para comprar algum jogo que lançou, por exemplo. E basquete eu já tenho a bola, então eu não preciso gastar muita coisa com coisas que eu gosto, não. É porque assim também, quando a gente muda a nossa mentalidade, né, Matheus, a gente começa a É, pensar muito com o gasto do dinheiro. Eu lembro que tem uma amiga minha que ela entrou na bolsa também, começou a ler, a estudar, e aí ela gostava de comprar sapato, gastava muito com sapato. E aí depois que ela mudou a mentalidade dela, ela olhava para os sapatos e falava assim: "Ah, não, esse aqui dá para comprar tantas ações de não sei o quê". Então, assim, você muda, né, a sua mentalidade, começa a parar de gastar com passivos para gastar com ativos, né? E ela comprava tanto sapato que não conseguia dar conta de usar e acabava que era um dinheiro jogado no lixo, né? Então, assim, é importante essa mudança de mentalidade, né? Então, assim, agora eu tenho certeza que para você tem muito mais prazer de comprar ações de uma empresa do que talvez gastar com besteira, né? ir no home broker e comprar uma ação
da Taesa, por exemplo, do que comprar uma bola de basquete nova, que vai fazer o mesmo, que vai dar para jogar do mesmo jeito Aham. com que eu já tenho. Aí, por exemplo, a pessoa pergunta assim, você gasta dinheiro? Por exemplo, se minha bola furar, eu vou ter que comprar outra. Então, eu gasto só quando Vai é comprar o que necessário. precisa, né? Eu não É. preciso. Então, eu gasto aí quando é necessário. Mas aí você pega, por exemplo, outras coisas que eu não, sem investir, por exemplo. Só que ainda acaba sendo investimento, por exemplo. Investir em um microfone novo para o canal do YouTube. É um investimento É um investimento, isso. que vai melhorar a qualidade dos vídeos e vai me trazer retorno financeiro mais para frente. Aham. A Letícia perguntou assim: qual é o papel dos seus pais na sua mentalidade financeira? Ajudar, né? Eles tinham a noção de educação financeira lá, de ter controle dos gastos, de não gastar mais do que ganha e tal. Só Ah, que de legal. investimento, por exemplo, meu pai e minha mãe não entendem nada assim. Eu ajudo minha Aham, mãe a investir em renda variável. Praticamente, eu tomo as escolhas, ela só faz aprovar. aham. Então, é importante ali na educação financeira, assim, ao pé da letra, só de ensinar a não gastar mais do que ganha e vice-versa. E também economizar dinheiro, claro, para realizar o objetivo. Então, por exemplo, não gastar tudo e deixar uma parte guardada sei lá, para viajar daqui a algum tempo. Então, esse é o papel na educação financeira, pode-se dizer assim. Ai, que legal, arrasou! Matheus, eu quero te agradecer muito por ter aceitado o convite. Eu queria muito que as pessoas te conhecessem, que os meus amigos, né, te conhecessem, porque a gente não tem essa educação financeira e não pensa no filho assim, né? A gente normalmente os pais pensam no filho em dar melhor educação para que ele tenha um bom emprego e pronto. É, Só que não ensina o filho a administrar o dinheiro, né? A pensar em economia, a pensar em. Os próprios pais são enrolados e não conseguem passar isso para os filhos, né? E é é, muito importante, porque depois eles conseguem um trabalho bom e fica nessa roda de ratos que a gente já falou, né? E o dinheiro realmente não rende, você não consegue construir nada. Então, muito obrigada por ter partilhado aqui com a gente seu conhecimento. Vou deixar aqui a indicação. Para terminar, eu queria que você indicasse um livro. Um livro para quem está começando, não sabe nada, precisa mudar a mentalidade, precisa entender alguma coisa. um livro em relação a investimentos em si vou indicar o do Tiago Nigro, do Mil ao Milhão, Uhum. mas para ter uma introdução assim da educação financeira, o melhor livro é o Pai Rico, Pai Pobre. Ah, é. Excelente, perfeito. Também recomendo os dois. Então, eu que te agradeço aqui o convite de estar podendo passar aqui um pouco do meu conhecimento, da minha mensagem aqui para sua audiência. Foi show de bola aqui essa live. E quando quiser também fazer Adorei. outra, pode me chamar aqui, que eu Ah, vou compareço de chamar volta. então. Beleza. Obrigada, Matheus. Você é uma graça. Adorei, viu? Pessoal, vai lá no canal do Matheus, no Instagram dele, acompanha, que ele tem muita coisa bacana. Baixa o e-book, tá bom? E qualquer dúvida, né? O pessoal Pode pode me te chamar no procurar no direct que direct, eu né? respondo as perguntas lá. Tá ótimo. Obrigada, Matheus. Fica com Tchau, eu que Deus, viu? agradeço. Sucesso pra você, sou sua fã, viu? Obrigado. Tchau. Tchau, um beijo. Matheus, vem cá. Gente, vocês viram que fofo, né? Muito bacana. E ele sabe muito o Instagram dele, o YouTube dele. Só tem coisa bacana. Vocês podem ir lá conferir. A Giovana chegou aqui agora. E deixa eu falar, sexta-feira, vou aproveitar para dar um recado. Sexta-feira a gente vai ter a live com a Bruna, Mamãe por Vocação. A gente vai conversar sobre educação financeira na perspectiva bíblica, né? A gente quer conversar sobre educação financeira, sobre vários aspectos. Então, na sexta-feira, com a Bruna, 9 horas da noite, nós vamos falar sobre educação financeira bíblica, tá bom? Então, não percam. A live vai ficar salva, vocês podem assistir novamente. A gente perdeu o iniciozinho com o Matheus, né? Ele já tinha falado muita coisa bacana, mas mesmo assim vocês podem voltar lá para assistir e compartilha para a gente divulgar essa mentalidade, da gente fazer as pessoas conhecerem, né? Vocês viram, pessoal, vocês viram
como que 100, R$ 200 por mês hoje, ao longo do tempo, vira 1 milhão, é o poder dos juros compostos, né? Eu não conhecia isso, eu conheci através da Manuela, né? Eu já contei a história para vocês. Então, assim, é possível, tá? Tenham disciplina, estudem, fica aqui com a gente, que a gente vai cada dia mais compartilhando essas coisas com vocês, tá? A gente está aqui para ajudar. Um beijo! Um beijo! Ai, tira isso da boca, menina. Beijo, pessoal! Beijo, Tchau! Compartilha! beijo. Ai!